Maranata, 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 vem Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos, aqui quem fala é o seu irmão, seu amigo, Bispo Amaro. Quero convidar a você para ouvir mais uma mensagem que o Espírito Santo me deu. Eu tenho a certeza, a convicção, que a palavra de Deus pode mudar a história de qualquer pessoa, contanto que esta pessoa dê ouvido à voz do Senhor. Ouça mais uma mensagem que com certeza sua vida nunca mais será a mesma. Que Deus em Cristo vos abençoe e que no fim desta mensagem você possa dizer: Deus falou comigo. Maranata, 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 vem Senhor. Irmãos queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 13. Leiamos o versículo 17. Diz assim: obedecei aos vossos pastores e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Amém. Queridos, eu não sei quem escreveu esta porção das Escrituras, mas tenho a certeza que Deus mandou alguém escrevê-la. Esta porção das Escrituras, uma vez obedecida, pode ser responsável por muitas vitórias, muitas conquistas nas vidas de muita gente, ou de quem quer que lhe a obedeça. Porém, como toda a palavra de Deus é importante, uma vez desobedecida, esta porção escriturística poderá trazer muitas fadigas e dissabores para quem quer que seja, não importa se é grande ou pequeno. Uma vez desobedecida a palavra de Deus, dores de cabeça virão. Esse texto nos mostra claramente que o Senhor Deus tem uma consideração muito grande pelas autoridades espirituais que Ele mesmo constitui. Os pastores, os guias espirituais, os oficiais das igrejas, esses homens precisam, merecem ser honrados com a obediência do seu povo. Não importa se o pastor tenha 30, 40 anos e a ovelha tenha 60, 70 ou mais. Não importa se o pastor conheça somente teologia. Não importa. Que coisa boa conhecer teologia, conhecer as coisas de Deus. Não importa se ele conhece apenas teologia e você, membro, seja qualquer uma outra coisa, um médico, um advogado, um grande empresário, um político do alto escalão, você merece, você deve obediência a ele. Gostaria de deixar nesta mensagem uma lição apenas.
A lição é a seguinte: em matéria de autoridade espiritual, isso pode se aplicar a qualquer autoridade, mas meu foco na mensagem é autoridade espiritual. Vou repetir meu foco, a lição principal que eu quero deixar. Em matéria de autoridade espiritual, o subordinado só tem um caminho: a submissão. Se você congrega numa igreja, se você tem uma autoridade espiritual sobre você, não existe outro caminho a tomar, apenas um lhe é permitido: obedecei às vossas autoridades espirituais. O texto que eu li, o Senhor está dizendo nele: obedecei aos vossos pastores e sejam submissos para com eles. Por que eu devo fazer isso? Por que eu devo obedecer e ser submisso à minha autoridade espiritual? Aqui explica: porque eles velam pelas vossas almas. O verdadeiro líder espiritual é um intercessor do seu povo. O verdadeiro pastor, bispo, apóstolo, pastora, dependendo da igreja a designação muda, mas a autoridade, o princípio de autoridade espiritual é o mesmo. O verdadeiro pastor que vela pelas suas ovelhas, passa horas intercedendo em favor do seu povo e cuidando dele, este deve ser obedecido. Portanto, meu irmão, você nem pense em desobedecer ao seu pastor, nem pense em ser insubmisso à sua autoridade espiritual. Nem pense, nem cogite em fazer qualquer levante contra ele, seja grande ou pequeno, porque a Bíblia, quando ordena, é porque se for desobedecida a ordem, haverá uma punição, mas também obedecida, haverá uma grande bênção. E eu quero aqui fazer menção de alguns momentos na história bíblica em que pessoas desacataram autoridades espirituais e momentos em que pessoas acataram a autoridade dessas pessoas. E vocês verão na palavra que quando a autoridade espiritual foi acatada, a bênção do Senhor caiu sobre os obedientes. E também mostrarei que quando a autoridade foi desacatada, os problemas vieram. Vamos logo mostrar um momento em que alguém desobedeceu, desacatou, foi insubmisso à autoridade de um homem de Deus e se deu mal. Vamos para o livro de Números, capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim a palavra, preste atenção, que aqui eu vou mostrar um exemplo de desacato a uma autoridade espiritual. Diz assim, do verso 1 em diante: falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita, ou seja, da terra de Cush, uma terra pagã. Eu continuo lendo o verso 2: e disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu.
Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. 4. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação, e saíram eles três. 5. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a minha forma, ou ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo Moisés? E a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa somente até aqui. Meus queridos, Moisés tinha 2 irmãos, Miriam e Arão. Esses 2 tiveram uma participação maravilhosa na vida de Moisés. Miriam foi o instrumento que Deus usou para salvar a vida de Moisés. Preste muita atenção. Se você ler a história, Nabucodonosor, Faraó iria matar Moisés quando ainda pequeno. Isso. Faraó iria matar Moisés. Miriam foi usada por Deus para colocar o menino sobre as águas do Nilo, e foi usada para acompanhá-lo até a filha de Faraó pegar essa criança e adotá-la. Foi Miriam usada por Deus para salvar a vida de Moisés. E Arão foi usado por Deus para apoiar o ministério de Moisés. Moisés entrou no Egito para tirar o povo de Deus da escravidão, mas precisou que Deus usasse Arão para ir ao lado dele, para confirmar os milagres, para apoiá-lo em tudo que Moisés iria fazer. Quer dizer que esses 2 irmãos biológicos de Moisés foram muito importantes na vida dele. Porém, isso jamais lhes daria o direito de se imporem contra a autoridade do servo de Deus. A Bíblia diz aqui, onde li, que eles começaram a falar mal de Moisés, se levantaram contra Moisés, por causa de um casamento que Moisés havia concebido, e falaram mal. Falaram e disseram: Deus fala através de nós também e conosco também. Será se Deus tem falado somente por meio de Moisés? Não tem falado também por nós? Mas a Bíblia diz no fim do verso 2 que Deus ouviu esse levante, essa palavra. Deus ouviu estas palavras maliciosas. E Deus chama os 3 para uma reunião. E Deus deixa claro que onde existisse um profeta, Deus falaria com ele sim, em sonhos, em visões. Mas Deus diz: olha, com Moisés eu falo de maneira mais íntima, eu falo boca a boca. Moisés e eu temos uma intimidade maior, Arão e Miriam, do que eu e vocês 2. Como vocês não temem a Deus,
Como que vocês não temeram falar contra o meu servo Moisés? Verso 8 no final. Vocês não temem? Em outras palavras, vocês não têm medo, não? Vocês parecem que não conhecem o que é uma autoridade espiritual. Não confundam as coisas. Cadê o temor de vocês, Miriam e Arão? A Bíblia vai dizer que Miriam ficou leprosa. Moisés depois orou e ela ficou curada. Mas ela teve que pagar na frente de Arão. Arão com certeza viu aquilo e temeu muito. Certamente Miriam foi a primeira que tomou a frente para falar contra o irmão, a autoridade profética de Moisés. E ela ficou leprosa. Antes, creio, pensou ela, nunca eu tivesse falado mal da autoridade profética do meu irmão Moisés. E é isso, meu irmão, que está me ouvindo agora. Não confunda amizade com coleguismo. Você pode ter amizade com o seu pastor. Você pode ser amicíssimo do seu apóstolo, do seu bispo, do seu líder espiritual. Mas pelo amor de Deus, não use este momento, não use esta amizade para se tornar colega demais ao ponto de desacatá-lo. Quando um pastor estiver num erro a seus olhos, pense duas coisas. Primeira coisa, pode ser que ele esteja errado apenas aos meus olhos e não aos olhos de Deus. Quem vai comprovar isso, se sim ou não, é a palavra. A outra coisa é, se meu pastor estiver errado, eu preciso ter palavras submissas para falar com ele e nunca me levantar contra ele. Miriam ficou leprosa. Alguma coisa acontece sempre com quem se levanta contra um profeta do Senhor. Agora eu quero passar para um outro caso de desacato a uma autoridade espiritual. Agora é no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 8, diz assim a palavra do bom mestre: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. 10, verso 10. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, ou seja, no prazo marcado, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim em Gilgal, e ainda não obtive benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente ou loucamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel, ou sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor
te ordenou. O que é que acontece aqui? Vamos traçar para vocês o cenário do que está acontecendo aqui. O Samuel era um profeta de Deus, consagrado ao Senhor. Foi uma promessa que a mãe dele fez a Deus, que se ela tivesse um filho varão, entregaria esse filho para a obra do Senhor. E Deus chamou Samuel, quando ainda jovem, para ser profeta e sacerdote. O profeta trazia a mensagem de Deus para o povo, e o sacerdote levava a mensagem do povo para Deus. Estes ofícios estavam sobre o Samuel. Ele trazia a mensagem de Deus ao povo e levava a mensagem do povo a Deus. Um dia foi marcado um culto. O rei Saul já governava sobre Israel e estava desenvolvendo bem o seu trabalho de rei. Mas aquele culto marcado para vamos chutar aqui, 7 da noite, o momento aprazado ou marcado por Samuel, não foi possível Samuel chegar na hora. Samuel se atrasaria para oferecer o sacrifício ao Deus vivo. Pois é, muitas vezes um atraso não é por irresponsabilidade. Alguém pode se atrasar por necessidade. A Bíblia não diz por que Samuel se atrasou, só diz que ele não chegou na hora certa. Saul era um rei, como já falamos. Houve algum momento na história de Saul que ele funcionou também como profeta. Então nós poderíamos dizer, sem heresia nenhuma, que enquanto Samuel era profeta e sacerdote, Saul era rei e profeta. Deus usou Saul como rei e profeta, mas Saul quis ir longe demais. Quando Samuel se atrasou para o sacrifício, Saul tomou logo a frente e disse: já que o profeta não chega, eu como rei vou oferecer o sacrifício, vou dar uma de sacerdote, mesmo que não fosse. A Bíblia diz que logo depois que ele oferece o sacrifício, Samuel chega e lhe repreende e diz: o Senhor me manda te dizer, o Senhor me manda te falar, Saul, que se você não tivesse feito isso, o seu reino seria confirmado para sempre, mas agora seu reino vai cair. Ele já procurou outro para colocar em seu lugar. Queridos, olha só, o primeiro erro de Saul foi o erro do desacato a uma autoridade espiritual que havia lhe constituído como rei, havia lhe ungido. O primeiro erro dele foi desacatar a autoridade espiritual de Samuel, sendo insubmisso e intransigente. Por causa que ele era rei e seria usado como profeta, não significava que ele teria que ser usado como sacerdote. Porque se ele era rei e iria ser usado como profeta, ele não podia ser usado como sacerdote, porque o ofício de rei, o ofício de sacerdote e de profeta, os três ofícios, só Cristo lá na frente iria assumir. Então Saul foi intransigente, oferecendo um sacrifício que era para ser oferecido apenas pelo sacerdote. E aí a Bíblia diz que ele foi desaprovado, perdeu o reino, Deus procurou outro para colocar no lugar. Muitas vezes é o que acontece hoje. Um pastor consagra o outro, impõe as mãos sobre ele e o manda para a obra. O pastor fez de tudo, educou-o na palavra, mostrou os caminhos, como que seria a obra, como fazer para ganhar almas, como fazer para ser um homem de fé,
como prazer para ser usado na palavra. O pastor que indica, que manda, que consagra, dá as instruções todas. Aí o cara vai, chega lá na frente, quando ele tem um poderzinho qualquer, já vai se revoltar contra a sua liderança. É aí que entra a história de Saul. Saul perdeu a sua posição de rei. Deus até disse: eu iria confirmar teu trono para sempre, mas agora não posso, porque você desacatou Samuel, meu profeta, meu servo. Então, assim como Miriam e Arão foram punidos, ela adoeceu, quase morre. Aqui Samuel profetiza a queda de Saul. Quero falar para você que está me ouvindo agora, querido, não cresce a cabeça demais não. Se você está numa posição elevada, claro que foi Deus quem te elevou, mas foi usando um Samuel aí. Tem alguém por trás de você que deu uma palavra por você, que empurrou você um pouquinho para você andar. Aí hoje você tem casa, tem carro, tem ministros com você, tem uma boa igreja, uma boa membresia, uma boa liderança. Então hoje você está bonitinho, mas não esqueça de Samuel não. Tem coisas que só Samuel pode fazer, e outro pode, se Samuel autorizar. Na tua igreja, meu diácono, quem batiza é teu pastor. Não foi assim que a igreja determinou? Quem casa, batiza e celebra ceia é teu pastor, ainda que você seja copastor. Quem lidera os atos pastorais é com o chefe, o capitão da igreja, abaixo de Deus. Um membro pode celebrar uma ceia, nem que não seja pastor, se o presidente autorizar. Se a autoridade máxima autorizar, qualquer um pode ser embaixador dele, mas sem a ordem dele, ninguém pode mover uma palha. Se o pastor se atrasar para um culto, ninguém pode tomar a frente dele, a não ser que ele tenha previamente autorizado. Por exemplo, se eu autorizei a um pastor da igreja nossa para dar início a um culto, deixei a parte do início do culto com ele, então se eu me atrasar, ele pode dar início, mas se chegar na hora da mensagem e eu não chegar, o pastor não pode pregar. Isso é o que o texto está dizendo, a menos que eu ligue e diga está autorizado. Isso é Bíblia, gente, não é outra coisa. Ou se eu tenha dito, se eu me atrasar, alguém pregue. Eu estou falando eu em tese, para você compreender aí o seu contexto, meu amigo. A autoridade espiritual, lembre-se, obedecei, seja submisso. É isso aí. Agora eu quero dar alguns exemplos de obediência à autoridade espiritual. Falei sobre 2 exemplos de desobediência. Eu quero falar sobre alguns exemplos no sentido de obediência. O primeiro caso eu queria mostrar em Juízes capítulo 7, o verso 17. Gideão está falando a um povo, a um exército armado com o poder de Deus, não com armas carnais exatamente, mas um exército forte pelo poder de Deus. No verso 17 ele vai dizer assim: olhai para mim e fazei como eu fizer, chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Se você examinar, o texto vai dizer que eles fizeram do jeito que o chefe ordenou, do jeito que Gideão ordenou, eles fizeram. Por isso 300 homens venceram uma multidão de midianitas de uma maneira miraculosa. Deus os usou para fazer uma pressão psicológica sobre os midianitas, e eles foram derrotados numa só noite.
em multidão. Por que aconteceu isso? Exatamente porque eles fizeram o que o chefe ordenou, a autoridade espiritual ordenou. Ele não teve medo, o Gideão, de dizer ao povo que olhasse para ele. Olhe para mim e faça o que eu fizer. Diz que a palavra do Senhor, que Gideão deixou claro que a questão de autoridade espiritual é para ser realmente seguida. Se você examinar na história de hoje, os pastores, muitas vezes, para quererem dar uma de piedosos, é verdade, vamos dizer assim, às vezes sem intenção maligna ou maliciosa nenhuma, eles dizem à igreja: gente, não olhem para nós. Quem sabe eu mesmo já tenha dito isso em algum momento da história. Tenho 26 anos de crente, né? Quem sabe? Então a gente muitas vezes, para dar uma de piedoso, a gente diz ao povo que não olhe para nós. Até a gente usa um texto da Bíblia. O profeta disse: olhai para o Senhor e sejam salvos. Queridos, então, se eu não posso olhar para ninguém, onde é que eu vou colocar esse texto que Gideão falou para o povo: olhem para mim, faça o que eu fizer? Note que o profeta, quando diz, assim diz o Senhor, olhai para mim e sereis salvos, ele está falando no sentido de salvação. Se eu quiser ser salvo, eu tenho que olhar só para o autor e consumador da minha fé. Em matéria de salvação, o servo de Deus só deve olhar para Deus e para mais ninguém, porque só Ele pode salvar. Como é que eu vou olhar para mais ninguém? Agora, o próprio Deus falou através da boca de Isaías assim: olhem para Abraão, meu servo, e para Sara, sua mulher. Note aí, Deus está mandando olhar para o casal Sara e Abraão. Deus está dizendo que Abraão e Sara eram exemplos a serem seguidos. Então, como que eu não posso olhar para meus líderes espirituais? É falta de compreensão. E lá no Novo Testamento, Paulo disse, quando escrevia sua carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 1, ele diz: povo de Deus, seja meus imitadores, servos do Senhor, me obedeçam em tudo, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. O que era que Paulo estava dizendo? Olhem para mim, olhem para a minha vida, estou seguindo a Cristo, sigam a Cristo olhando para mim. Ou seja, um líder espiritual, um pastor, ele não pode, em nome da humildade, em nome em nome da sua pequenez, em nome da sua fé, em nome da sua piedade, dizer ao povo: venham para a igreja, olhem para Deus, não olhem para mim não. Primeiro, porque isso é antibíblico. Depois também que isso é ilógico. É antibíblico e é ilógico. Antibíblico porque já mostrei diversos textos. O primeiro aí, o principal, está um grande homem de Deus chamado Gideão, dizendo ao povo que olhe para ele, faça o que ele fizer. E depois também isso é ilógico. Ilógico a gente dizer ao povo que deve ir para a igreja, deve fazer as coisas da obra, só olhando Jesus e não olhando para nós, porque isso é ilógico. Até Jesus veio para a terra por causa do povo. Então você tem que entender que o povo também vai para a igreja por causa do povo, e muito mais por causa de quem está na frente. Como líder espiritual, eu não vou, em nome da piedade, em nome da minha fé, dizer ao meu povo jamais: olha gente, vocês têm que vir para a Batista Maranata, olhar só para Jesus,
Vocês não podem olhar para nós. Eu digo ao povo que não olhe para mim em matéria de salvação, mas em nome de Jesus, pode olhar para mim em matéria de fé e de vida moral. Com isso eu não estou dizendo que não vou errar. No dia que eu estiver errado, que Deus me guarde, me livre, então não olhe mais para mim, deixe eu me levantar de novo. Mas se eu estou me mantendo do jeito que tenho me mantido há 26 anos, pode olhar para mim, pode se espelhar na minha vida, pode tremer isso em qualquer pessoa que está me ouvindo agora, mas pode se espelhar na minha vida. Eu sei que estou dizendo para a glória de Deus, eu sei do meu temor a Deus, eu sei da minha vida com o Senhor. Não estou dizendo que meu testemunho vai salvar ninguém, mas que minha vida tem que ser vida e testemunho para o povo seguir a Cristo. Claro que tem. Então, gente, o Gideão foi obedecido e foi honrado, e a palavra de Deus diz que ele teve vitória com todos aqueles que lhe obedeceram. Eu quero mostrar um outro caso de obediência no segundo livro dos Reis. Vamos comigo, capítulo 6, vamos ver o que diz a palavra do Senhor a partir do verso 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso 1, diz assim: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. Muito bem, quer dizer aqui, o que quer dizer aqui? Vamos sintetizar. A Bíblia diz que Samuel, ela me dá a entender que Samuel, grande profeta Samuel, já falei sobre ele fundou uma instituição de profetas. Algumas versões, em alguns textos, falam dessa instituição com alguns títulos, tipo como Casa dos Profetas, Discípulos dos Profetas, Lugar dos Profetas. Bom, era uma escola, ou Escola dos Profetas, era outra designação. Essa escola, essa instituição foi levantada por Samuel para quê? Para que vocacionados ao ministério profético fossem para lá fazerem um treinamento espiritual para exercerem esse ofício profético tão importante, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Muito bem. Quando Eliseu entra para substituir Elias lá na frente, muitos anos depois do fundador Samuel, quando Eliseu entra, essa escola já estava representada pelo menos em 4 lugares. Agora, quem iria liderar essa instituição, que estava grande já, era o profeta Eliseu. O profeta Eliseu pediu porção dobrada do que estava em Elias, e ele recebeu. E agora todos os profetas, todas as casas de profetas, entenderam que Eliseu seria o chefe dos profetas. E um dia Eliseu, segundo esse texto, chega para visitar um lugar deste, e o lugar estava visitado por Deus e visitado por homens, e estava pequenininho. O lugar era bom, o lugar era ótimo, mas os profetas eram muitos. Não existe casa grande com muita gente, não é verdade? Então o que acontece aqui? Os profetas tiveram uma ideia, uma ótima ideia. Qual era a ideia? Vamos levantar uma igreja maior, uma escola maior. Que ideia maravilhosa, não é verdade? Que ideia formidável. Mas a palavra de Deus diz que eles levaram este projeto, esta proposta para Eliseu. Eles não tomaram a iniciativa de levantar a casa dos profetas. Eles tiveram a ideia. Ideia todo mundo pode ter. Ideia todo mundo pode pedir a Deus que lhe dê. Agora, a execução da ideia é preciso que tenha um aval. E o aval é a do profeta.
o aval do profeta maior, do pastor presidente, do bispo ou do apóstolo, da autoridade maior. Mesmo que sua ideia seja uma ideia formidável, ela precisa da assinatura de alguém que está sobre você. É aquilo que em algumas correntes evangélicas e cristãs se chama de cobertura espiritual. Quem é que está lhe dando cobertura espiritual? Quem é que lidera você? Eu abro até um leque aqui, um parênteses, para falar sobre, só mencionar um pouquinho, esses cantores evangélicos que vão cantar nas igrejas e ninguém sabe de que igreja eles são. Ninguém sabe de que igreja são esses cantores, alguns deles. Qual é a tua igreja? Eles dizem, eu sou de todas, nós somos de todas as igrejas. Não existe isso não. O cantor evangélico tem que ter um pastor sobre ele. O cantor tem que ter alguém que lhe lidere. E as igrejas ainda caem nesta armadilha do inimigo de convidar cantores e pregadores sem saber de que igreja são, quem são seus pastores, se eles estão bem naquela igreja, se obedecem aos seus pastores. Fecha parênteses. Fecha os parênteses. Agora vem aqui novamente. Enquanto Eliseu não disse, vão cortar madeira, eles não saíram do lugar. E quando foram, ainda disseram assim, Eliseu, vamos conosco. Aí Eliseu disse, vamos. Que coisa linda. A ideia era maravilhosa, mas eles entendiam que Eliseu tinha que dar a aprovação. Não é lindo isso? Por isso, eles vão para perto do Rio Jordão e começam a cortar madeira ao lado do seu pastor. Ah, como tem pessoas que precisariam ver isso com os olhos de Deus. Como tem pessoas que gostam de fazer as coisas sozinhas, né? Eles querem até ser ungidos a profetas, são batizados, consagrados a algum ministério da igreja, são casados pela igreja, o pastor faz tudo, mas quando eles têm um ofício, têm um patamar, esquecem de combinar com o profeta. Eu quero abrir outro parênteses para dizer que eu sou um homem muito abençoado. Eu tenho muita gente mesmo, que não mora nem perto de mim, mas quando vão tomar uma decisão grande, eles entram em contato comigo, me falam antes, e quando não tem chance de falar antes, mas eles oram a Deus e prometem ao Senhor. Na primeira oportunidade eu falo com o bispo Amaro. Então isso eu considero maravilhoso, maravilhoso. Às vezes por questões de comunicação não dá nem para chegar exatamente na hora, né? Foge até um pouquinho do que eles fizeram aqui, mas eu considero, eu abençoo mesmo assim. Depois passou o momento, não deu para comunicar, mas depois entra bispo, perdão aí, mas eu tinha que lhe fazer conhecido de um caso que eu tive que resolver. Tá bom, dá no mesmo, Deus seja louvado. Mas fecha parênteses, volta aqui para o texto de capítulo 6 de 2 Reis. Então o que acontece? Eles vão ao lado do pastor, do profeta maior. Quando chegam lá, começam a cortar madeira, Eliseu escuta um grito, Eliseu! Eliseu chega e disse, o que é? O machado caiu e era emprestado. Eliseu ora, o machado flutua e eles devolvem o machado depois, mais tarde. Mas o que eu quero deixar aqui, a lição é a seguinte: se eles não têm combinado com Eliseu sobre a ida para cortar madeira, certamente iriam ter vergonha de falar com com Eliseu, depois que o machado caísse. Ou então, sem vergonha mesmo, iriam dizer depois que o machado caísse, Eliseu, o machado caiu. Mas como eles comunicaram antes, agora tiveram todo o direito de chegar, olha, Eliseu, o Senhor abençoou para a gente vir aqui, o machado agora caiu, vamos nos ajudar a resolver o problema? Eliseu vai lá e resolve o problema, faz flutuar o ferro. Você que está me ouvindo agora, se você quiser ter coragem e porta aberta para voltar e comunicar ao profeta do machado que caiu, que muitas vezes cai. Então, antes de você pensar nisso, pense em pedir permissão para ir. Quem pede permissão para realizar algo, tem a porta aberta para voltar e comunicar um problema que enfrentou.
Você está entendendo o que eu estou dizendo, não está? Você não é bobo. Você que quer deixar a porta aberta para voltar e comunicar uma possível eventualidade, um possível problema que surgiu, então, meu querido, peça permissão para ir. Então tem gente que está na casa de Deus e fazem as coisas por conta própria, e vão cortar madeira, vão enfrentar, levantar seus templos, não é verdade? Vivem uma vida independente, como a Bíblia diz, sem lei. Eles fazem as próprias leis, já se acham donos de si, são pastores que se pastoreiam a si mesmos, são ovelhas que cuidam delas mesmas, acham que podem andar com seus próprios pés, mas lá na frente o machado cai, o casamento tem problema, a vida financeira arruína, o ministério tem dificuldades, e assim vão enfrentando lutas até se lembrar que tem alguém que pode ajudar: Eliseu, o profeta, o presidente, o chefe que Deus colocou. Mas como não obedeceu antes para ir, fez coisa por conta própria, sem obedecer e sem se submeter, será se você tem cara de voltar para pedir ajuda? E se você tem cara para voltar, que cara lisa é esta? Eu não estou dizendo para você que uma vez me desobedeceu, não voltar não estou usando esse texto para desabafar. Eu acho que essa mensagem vai ajudar tanta gente no Brasil e no mundo. Eu não estou falando exatamente comigo, eu estou falando para todos. Se você me desobedeceu, me passou para trás, usou de má fé com a minha vida, pode voltar, eu lhe ajudo a flutuar esse ferro aí, em nome de Jesus. Mas eu acho que você vai voltar um pouco envergonhado, então venha logo pedindo perdão, apesar de que eu já lhe perdoei, se caso isso aconteceu com alguém. Mas geralmente quem vai, tem possibilidades de ter o ferro na água, porque ministério é assim, tem riscos. Se você vai com a bênção de Eliseu, na hora que o machado cair, que o ferro cair, você tem como voltar e dizer: Eliseu, me ajude. E se Eliseu não autorizou, com qual cara você volta? Queridos, a autoridade espiritual é uma coisa muito séria. Nós precisamos entender o que diz a Santa Escritura. Muitas pessoas estão andando como quem, meu Deus do céu, não tivesse ninguém sobre elas. Eu digo assim, agora eu me refiro de uma forma bem particular a mim, agora sim, é a mim que eu estou me referindo. Eu digo porque eu tenho enfrentado momentos assim também, como muitos que me ouvem agora. O camarada vem a mim: Bispo Amaro, eu tenho chamada para o ministério. E eu vejo que tem mesmo. Aí o Bispo Amaro leva a igreja a investir naquele camarada, diz para ele como deve fazer, manda para o campo, cuida dele, se preocupa, faz de tudo. Mas tem algumas coisas que não estão ao alcance da gente. Então, quando a gente não pode suprir tal necessidade, a primeira atitude de alguns é o quê? Tomarem seus próprios caminhos, construírem casas de profetas, cortarem vigas e madeiras, como por conta própria. E às vezes, meu Deus do céu, não pedem permissão a ninguém e vão como se não tivessem lei. Eu tenho dito para alguns pastores, muitas pessoas, eu não sei como vão se encontrar com o Senhor naquele dia. O que é que eu tenho dito para os meus pastores, pastores que eu lidero? Obedeça em tudo. Quem obedece é honrado, diz a palavra de Deus. Agora, o caminho do desobediente é o quê? A decepção. Eu tenho dito para os meus pastores, isso é claro. Eu tenho dito e digo para você que está me ouvindo agora: quem desobedece só tende a uma coisa: quebrar a cara. Bispo Amaro, quem obedece não pode até perder o machado na água, não? Pode. Você pode estar na obediência a Deus e o machado ainda cai na água. Prova é que esses aqui estavam em obediência. Agora a diferença é, quando o machado cai, o obediente tem como apelar para quem lhe enviou. E quando o machado cai na vida do desobediente, quem vai socorrê-lo? Quem vai estar com ele? Quem vai usar de misericórdia? Se ele mesmo foi por conta própria? Não, bispo, mas a minha ideia é de Deus. Eu não estou dizendo que não seja.
Mas a ideia que Deus te dá tem um processo para ser edificada e executada. E um dos processos é: quem é seu pai na fé? Quem é o seu pastor? Quem é o seu líder espiritual? Quem é seu pastor presidente? Quem é seu chefe? Quem é seu capitão? Ou você é quem faz sua própria lei? Então, queridos, lembrem-se, a gente deve olhar para Deus sobre todas as coisas, mas o profeta também é espelho. E para comprovar isso, eu quero que você deixe claro em sua mente que Deus, o próprio Deus, Senhor dos Senhores, Ele disse em sua palavra, mandou que fosse escrito no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso 20. Leia para você ver lá. Lá diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, e nos seus profetas, escute, nos seus líderes, e prosperareis. Creia no Senhor, que você vai estar seguro, você vai estar salvo, você vai ter vitória. Mas creia também nos seus profetas, que você vai prosperar. Por que é que muita gente não prospera? Até acredita em Deus, mas desobedece aos profetas de Deus. Tem até uma vida com Deus, tem uma vida de oração, meu Deus, até invejável. Mas concernente aos profetas de Deus, meu Jesus, é uma desobediência total. Criam problemas dentro das igrejas, falam mal dos pastores, olham quando os pastores compram um carro, uma moto, andam de avião, compram uma casa, observam a roupa do pastor, se o pastor trocou de carro, se trocou de roupa, conjectura o tamanho da conta bancária do pastor. É isso mesmo. Falam mal do pastor pelas costas. É verdade, não tem coragem de chegar e dar até um conselho com todo respeito ao pastor. Não participam dos sofrimentos do pastor. Aliás, não ajuda o pastor a construir nada. São apenas pessoas críticas, que estão na igreja como juízes, como fiscais da igreja. Ó, como existem fiscais na igreja, para saberem se a pregação hoje foi a mesma da semana passada, se teve a mesma unção, quantas pessoas o pastor visitou durante a semana, quantos batismos ele efetuou. Tem gente até que esperam de seus pastores até que as pessoas sejam convertidas por meio deles, quando a Bíblia diz que quem converte, quem faz crescer é o Senhor. Eu sei que existem pastores e profetas, que de profetas e pastores só tem o nome, é verdade. Pastores que comem o que o povo tem, o dinheiro do povo, sem dar retorno à obra. Pastores que a vida é construírem seus próprios impérios e não trabalham nada para ver o reino de Deus crescer. Eu sei mais do que você, meu irmão, essas coisas. Eu sei de falsos pastores que existem. Eu sei que existem falsos profetas, falsos apóstolos, falsos obreiros. A Bíblia diz que existem os falsos. E aí, bispo, eu devo obedecer aos falsos? Não. A resposta é não. Falso profeta e falso pastor é para ser repreendido. Escute o que eu estou dizendo. Falso profeta e falso pastor é para ser não desacatado, ninguém desacata ninguém, é para ser repreendido, é para ser divulgado, que você não obedeça. Falso profeta Deus odeia. Agora, existem bons profetas e profetas verdadeiros que às vezes até erram. Não é porque um bom profeta errou que ele se tornou falso profeta, não. Tem gente que bagunça tudo. Tem gente que bagunça tudo. O cara é um bom profeta, um bom pastor, um bom apóstolo, um bom pregador, mas no dia que ele erra, para muita gente, ele é um falso profeta. Tudo que ele pregou não presta mais. As músicas dele agora tudo foi o diabo que botou na boca dele. Não é assim. Existe o falso profeta e existe o profeta que errou. O profeta que errou, ele não deixa de ser um profeta e nem um pastor, porque errou. Ele pode até, se não quiser se levantar,
lá na frente ser tido como um falso profeta, porque ele não quis se levantar. Mas se ele caiu e se levantou, ele continua sendo o profeta, o pastor. Agora, o que acontece em muitos lugares? O pastor está fazendo uma grande obra e lá cai no erro, ou supõe-se que errou, agora se revolta todo mundo contra ele. Ainda bem que Jesus não é assim. Eu tenho 25 anos de crente e nunca escandalizei o evangelho. Mas se hoje eu vier cair no erro, tem uma multidão que chegaria para mim e diria talvez que eu não era mais um homem de Deus. Que Deus me guarde na sua presença para nunca acontecer. Mas pela palavra de Deus, se eu cometesse uma falha hoje, que Deus me guarde, eu não deixaria de ser profeta de Deus, não. Eu estaria como profeta de Deus em erro, precisando me levantar e até precisando de você para me ajudar. Faça a grande diferença. Mas eu quero terminar aqui dando um conselho a você que me ouviu. Em matéria de autoridade espiritual, a palavra é uma só: obediência, submissão. Submissão é a palavra. A todo custo, obedeça à autoridade que Deus colocou sobre sua vida. Se você não tem vontade de fazer isso, repreenda a sua má vontade, que não é sua, é do Satanás. Se você vê no seu pastor alguma coisa que não lhe agrada, ore por ele, porque você também tem diversas coisas que não agradam a seu pastor. Não espere do seu pastor ser um superstar, não espere ser um super crente, um super homem. É um humano que nem você, mas foi ele quem Deus colocou lá na frente. É ele que Deus está usando. Se levante contra ele não, viu? A Bíblia diz para você não maltratar e nem tocar num profeta e nem num ungido do Senhor. Está se referindo à autoridade espiritual. Algumas coisas do seu pastor talvez até não dê certo com você, você não se encaixe bem, mas não seja contra. Eu lembro de uma ovelha que eu tinha. Ela chegava para mim e dizia: Bispo Amaro, eu não concordei muito com aquele negócio não, de ontem não, mas não vou me levantar contra. Estou do seu lado. Que coisa linda, não é verdade? Lembra de como Josué disse para o povo, daquelas voltas ao redor de Jericó? Parecia loucura, mas o povo foi e deu certo. Você está no coração do profeta? Você não está. Você está no coração de Deus? Não está. Se quem está na frente está autorizando algo e não está contra a palavra, só tem um caminho: obedeça. Seja submisso. E sabe o que é que significa submissão? É estar debaixo da missão de outra pessoa. Lembre-se, em matéria de autoridade espiritual, só há um caminho: submissão. Um abraço. Deus te abençoe. Maranata, 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 vem Senhor. Glórias e honras sejam dadas ao nome soberano do Senhor. Graças a Deus por mais uma mensagem que, pela providência divina, pude levar até você. E eu espero que você, a partir de hoje, ande de uma forma diferente diante de Deus. Se você quiser adquirir outras mensagens do Bispo Amaro, este que vos fala, ou efetuar o seu convite para a sua conferência, entre em contato conosco, que será um prazer atender a vocês. Vai aí o número do nosso telefone fixo. Anote: 0 operadora 88 3531 0324. Também você pode nos contactar pelo meu e-mail. Anote: drbispoamaro@hotmail.com. A palavra de Deus é viva e eficaz. Um grande abraço e até a próxima mensagem. Maranata.